Você está ouvindo Cerrado Cast, da Unimed Cerrado. Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindas e bem-vindos ao Cerrado Cast. Eu sou a Bartíria Rocha e você é anfitriã do segundo episódio da série especial Cerrado Cast com Elas, em comemoração ao Dia Internacional da Mulher. No primeiro programa, falamos sobre saúde mental com as participações da Lina, Heloíse e Ana. Foi um papo essencial para entendermos como cuidar de nós mesmas em meio à correria do dia a dia. Se você ainda não ouviu, vale a pena conferir. Hoje seguimos essa conversa trazendo um dos maiores desafios que enfrentamos, o equilíbrio entre todas as nossas responsabilidades. A mulher moderna trabalha, cuida da família, estuda, se dedica à carreira e ainda lida com uma pressão constante para dar conta de tudo de forma impecável. Mas será que é possível encontrar o equilíbrio? Para esse bate-papo temos duas convidadas especiais, a Patrícia Novaes e a Sara Borges. Meninas, sejam bem-vindas. Antes de começarmos, falem um pouquinho sobre vocês e o que esperam desse episódio. Bem-vindas. Patrícia, pode começar se apresentando para nós? Obrigada, Bartíria. Alegria, que prazer poder estar aqui para essa troca, né? Esse tema tão relevante. Nós que somos mães, mulheres, profissionais. Então, a gente equilibrar esses papéis realmente nessa correria, nessa vida louca, não é fácil. Uma alegria muito grande poder estar aqui. Eu sou Patrícia, sou cristã, sou mãe da Maria Luísa e da Maria Laura, mãe dos meus dois tesouros. Estou hoje como gerente comercial da Unimed Cerrado. Hoje eu estou à frente das áreas de vendas, área de relacionamento empresarial e cadastro. E uma alegria muito, muito grande poder estar aqui hoje para a gente poder discorrer sobre esse tema, falar sobre os nossos desafios, todos os impactos na nossa vida. E muito feliz de poder estar aqui. Sara, se apresenta para a gente. Olá, Bartíria, muito obrigada por poder estar aqui conversando com vocês nesse momento tão especial, Patrícia. Eu sou a Sara Caroline Borges, sou filha da Elivane e do Júnior, tenho meus 27 aninhos, estou aqui na Unimed Cerrado há 1 ano e 4 meses como enfermeira auditora. Sou casada, né? Ainda não tenho filhos, mas pretendo futuramente, no futuro próximo. Sou casada com o Danilo, eu sou enfermeira de formação, tenho aí as minhas especialidades ao longo da vida e hoje eu estou também entrando num novo projeto de mestrado em atenção à saúde. E, assim, é muito importante e muito bacana estar aqui hoje, porque são muitas atividades e muitas funções que a gente desenvolve na vida, e eu acho que é bom poder falar um pouquinho disso para outras pessoas também, para outras mulheres, né? Se sentir inspirada e se sentir também abraçadas, porque é difícil para todo mundo. É isso aí. E é isso. Com certeza, eu tenho certeza de que quando nós conseguimos enxergar ali e ver que outras pessoas passam por situações similares, a gente acaba se ajudando muito, né? Sim. E aí, para começar esse papo, eu tenho aqui algumas perguntas para fazer para vocês. Nós somos 3 mulheres independentes com cada uma com seus desafios, né? Eu sou solteira, não tenho filhos. A Patrícia separada tem filhos e você é casada sem filhos. Então a gente tem aqui cenários diferentes e com desafios que podem ser até similares, né? Então eu queria começar conversando um pouco com vocês sobre essa sobrecarga da mulher. Na nossa sociedade a mulher ainda recebe um pouco mais, né, de carga ali, de responsabilidades. Como que vocês enxergam essa sobrecarga? Vocês acham que ainda recai muito sobre a mulher essa responsabilidade de equilibrar casa, família, vida? Ainda há pouco falávamos sobre a nossa responsabilidade no cuidado com os pais também, né? Patrícia, você pode começar comentando sobre o que você acha em relação a isso? Sim, eu acho que com certeza, né? Nós tivemos avanços aí, mas a gente tem que lembrar que a gente vem de uma sociedade, de uma visão totalmente patriarcal, né? Isso vem dos tempos antigos, isso vem desde a época, acho que das cavernas, onde o homem precisava ser forte, a caça, então o homem é o dominante, o homem é o provedor. Então isso vem ao longo dos anos, e isso é algo que é muito forte para nós. Isso vem sendo, eu acho que talvez até por conta das religiões, das tradições, então a gente teve avanços, com toda certeza a gente hoje percebe, eu vejo até no meu grupo de amigas, algumas situações um pouco diferentes, mas essa visão patriarcal
em que o homem ele é o provedor, ele é o dominante, e a mulher ela tem que assumir um papel, muitas vezes, de um papel secundário, de submissa, onde o secundário é o cuidar da casa, da família, compete à mulher. E é um desafio diário a gente lidar com isso, porque eu acho que eu entendo que não é só na família, eu acho que é em todos os campos da sociedade. A gente vê isso na política, vê na economia, vê na família. Então, é uma luta diária. A gente hoje percebe, eu percebo até pelas minhas filhas, a minha mais velha que vai fazer 20 anos, já uma outra visão, uma outra mentalidade. Mas, com certeza, a sobrecarga, eu acho que ela ainda é bastante desproporcional. Ela recai muito mais sobre a mulher do que sobre o homem. E você, Sara, o que pensa sobre isso? Eu penso que, assim, eu vejo que as mulheres, ela vêm se adaptando ao longo dos anos, passa por processos de adaptação. E com acesso a estudo, a ensino, a novos conhecimentos, a gente, apesar de estar desenvolvendo mais como mulher, né, como nossas responsabilidades, eu vejo que as cobranças, elas são constantes, é o tempo todo, e é como se fosse um cabo de guerra mesmo. Uma hora o trabalho te cobra, outra hora a família te cobra, o companheiro te cobra, então fica aquele cabo de guerra ali de cobranças constantes o tempo todo. Só que eu percebo que nós, mulheres, estamos tendo mais acesso a conhecimento, a formação, e tá quebrando também essa questão cultural, né, que antigamente, é igual a Patrícia falou, o homem era o responsável 100% da casa. Hoje não, hoje a gente percebe que muitas famílias, as mulheres precisam contribuir com o seu trabalho financeiramente, precisam estar ali, né, prestando conta junto com o seu companheiro, ou até mesmo sozinha, quem mora sozinha, quem cuida da sua família sozinha. Então, isso não é mais uma exigência que antigamente era 100% assim. Então, eu vejo que nós, com esses novos conhecimentos, com esse novo acesso a outras formações, a mulher ela tem mesmo crescido muito no mercado, mas cheia de desafios, porque além de todas as responsabilidades de estudo, de trabalho, tem a logística interna, a logística da sua casa, né? É a questão da comida, da casa, da escola dos filhos, né? Eu não tenho filhos, mas eu imagino como que não deve ser quem tem. A logística de sai, volta, organiza questões do marido, enfim, tem uma série de coisas que envolve a responsabilidade da mulher. Você está ouvindo Cerrado Cast, da Unimed Cerrado. Interessante. Isso que você falou me faz pensar, né? A mulher, ela assumiu essa responsabilidade de prover também. Nós temos famílias que são lideradas por mulheres, né? Mas ela continua com as outras responsabilidades que sempre foram da mulher, né? Não houve bem aí uma divisão. E aí entra até na próxima pergunta que eu tenho para vocês. Se vocês acham que nós estamos avançando nessa questão da divisão de responsabilidades, principalmente aquelas dentro de casa, né? Ou vocês acham que a cultura ainda pesa mais para o lado da mulher? Patrícia, o que você pensa sobre isso? Com certeza pesa bem mais para o lado da mulher, né? Como eu disse agora há pouco, entendo que houve avanços. Mas até você, escutando a Sara falar, eu me lembrei de uma situação, quando eu ainda era casada. Eu vou completar, ano que vem, 10 anos que eu estou separada. Mas eu me lembro quando eu era casada, do meu marido falar assim, não, você pode fazer isso, meu amor, porque eu fico com ela para você. Tipo assim, ele estava me ajudando, né? Ele ficar com ela para mim, ele estava me ajudando. Então, mas isso vem muito também porque eu entendo que a mulher, não só pela questão que a gente falou da cultura, da visão patriarcal, mas a mulher, tem até um ditado que fala, né, que o homem é o cabeça e a mulher é o pescoço. O pescoço a cabeça vai para onde o pescoço quer. A mulher que concebe, a mulher que gera, né, ela que cria, a mulher que alimenta. Então, ela tem muito isso do cuidado. Então, essa questão, porque a maternidade é algo que é sagrado e é algo para a vida. Eu acho que isso está muito intrínseco, né, nas mulheres. Então, isso pesa, com certeza, mais para as mulheres. Né? A gente comentou da questão de escola, a Sara estava falando de grupo de pais. Você percebe, o grupo que existe é das mães. Quando você tem reunião de pais, é raro. Assim, tem alguns pais, mas 80% são mães que estão ali. Né? Então, quando a gente percebe, eu vejo no meu grupo de amigos, eu tenho vários amigos, né, de vários grupos, assim, apesar de, eu sou do início dos anos 70, então assim, já é uma outra geração,
Mas eu posso dizer 2 exemplos, né, de pais que participam ativamente no sentido da criação, de levar na escola, de buscar, de às vezes arrumar uma mala numa viagem, de arrumar o cabelo para ir para a escola, porque na grande maioria esse papel ainda é da mulher. E ela agora hoje é provedora. Hoje não, né, já há muitos anos. A mulher, ela é provedora, ela é profissional, ela tem que cuidar dos pais, ela tem que cuidar de tudo, tem que estudar para a prova, tem que, enfim, se desdobrar em 1000 papéis. São muitos, né? É. E você, Sara, acredita que nós estamos avançando nessa divisão de responsabilidades? Ou você acha que ainda pesa mais para as mulheres? Como que você vive essa experiência? Conta pra gente. Eu acredito que estamos sim avançando, apesar de ainda ser muito cobrado o lado da mulher. Né, mas estamos sim avançando, até questões quando a gente avalia gerações, né, vai observar gerações da minha mãe, da minha avó, como que era a vivência familiar delas. Eu hoje, como casada há 1 ano, eu percebo que tem diferença sim. E isso parte muito da mulher reconhecer que não dá conta de tudo e que não é uma ajuda ali que você vai estar dividindo as tarefas, não é uma questão de uma ajuda, e sim de que precisa ser feito, né? São pessoas que moram numa casa, são filhos dos 2 que precisam às vezes ser cuidados e tudo mais. Então a gente precisa ter o diálogo, a clareza de entender que as tarefas elas precisam ser divididas sim, assim como as responsabilidades também são. Então, eu acredito que sim. E a gente precisa abrir um pouco a mente para essa questão cultural. Não é porque meu pai viveu assim, minha mãe viveu assim, que eu vou, multiplicar isso para a minha vida e para a vida dos meus filhos, né, dos futuros. Então, eu acho que precisa crescer muito, mas hoje eu vivo uma experiência de que já melhorou bastante. Você falou uma coisa muito interessante que eu até estava conversando há alguns dias com uma pessoa específica, que nós mulheres muitas vezes temos essa sobrecarga, mas não nos damos conta do que você acabou de falar, é que o primeiro contato com uma mulher que um homem tem é com a mãe. O que nós passamos para o nosso filho? Será que nós estamos passando para ele que isso é da mulher e apenas da mulher e não, né? E isso que você falou é muito interessante, de não deixar, não permitir que isso perpetue, né? Que essa cultura seja modificada a partir de nós. Bem interessante. E aí, continuando aqui, gente, além da carga de trabalho, das responsabilidades familiares, que são muitas, existe uma outra questão. A pressão para sermos impecáveis em tudo, no trabalho, em casa, na aparência, o cabelo perfeito, a maquiagem perfeita, a roupa alinhada, né? Por que vocês acham que essas cobranças ainda são tão fortes sobre as mulheres? Patrícia, eu vou começar com você de novo. Eu acho que primeiro, um pouco disso tudo que a gente já falou, né? Porque tem a questão cultural, tradição, isso é muito forte. Mas eu também entendo que a mulher, eu vou até puxar o gancho do que eu falei ali no início, da questão da mulher ser o pescoço. Eu acho que a mulher, ela tem o dom, sabe, de equilibrar as coisas. A mulher, ela consegue organizar, ela consegue administrar o caos, ela consegue assumir vários papéis. Tanto é que a gente percebe, eu tô separada, igual eu disse, 9 anos. É difícil você ver um homem ficar separado muito tempo. É difícil você ver um homem que se separou, um homem ficar viúvo, ele logo ele não tá com alguém. Porque o homem, ele não consegue tocar a vida e seguir sozinho. Ele geralmente precisa de uma mulher para administrar. Então, eu acho que isso ainda recai muito sobre as mulheres, porque a mulher, primeiro, ela tem esse dom, né? Sim. Ela tem esse dom e ela consegue administrar isso de uma maneira... Eu acho que a complexidade do feminino até assusta um pouco o masculino, sabe? É verdade. A mulher, ela consegue administrar isso melhor, e a mulher, eu acho que com lucidez, com sabedoria, ela edifica a casa, né? Tem uma frase que fala que o homem constrói a casa e a mulher, ela constrói o lar. Então, assim, a mulher, ela tem essa capacidade, esse dom. E também a questão cultural, né? Que a gente disse que acaba trazendo toda essa sobrecarga aí, que eu entendo que ainda é bastante desproporcional. E você, Sara? Eu vejo que essa sobrecarga, ela está muito relacionada a comparações externas, que é feito um com o outro, sabe? Até mesmo principalmente de mulher para mulher. Porque eu vejo na rede social X que fulano trabalha, estuda, tem filhos, faz atividade física 6 vezes na semana, alimenta bem, né? Tem uma série de coisas e é perfeito. Né, apresenta ali ser perfeito aquela vida. E a gente não se dá conta de que cada um tem o seu processo.
Cada um de nós tem a sua vida, o seu processo, as suas dores, as suas dificuldades e as suas limitações. E essa cobrança, essa autocomparação que é feita diariamente, isso sobrecarrega muito a gente, porque a gente acaba fazendo coisas que não precisava estar sendo feita naquele momento, talvez até precisava, mas naquele momento não é prioridade. Mas eu estou fazendo porque eu estou me comparando e me cobrando o tempo todo da perfeição, que eu preciso ser perfeita, eu preciso ser o destaque no meu trabalho, eu preciso ser a melhor estudante, eu preciso ser a melhor filha, a melhor mãe e a melhor esposa, bonita e sempre ali de prontidão. E eu acho que não é assim que começam as coisas. Quando você vai viver na prática mesmo, né, a família, as responsabilidades da mulher dentro de uma casa, eu vejo que não é bem assim que funciona. A gente tem que reconhecer as nossas limitações e saber o que é a prioridade naquele momento. A prioridade hoje é o meu estudo, então eu vou me dedicar ao meu estudo. A prioridade amanhã é o meu filho, então eu vou me dedicar ao meu filho. Ter esses espaços, sabe, essas limitações bem respeitadas para que isso não vire uma sobrecarga de responsabilidade da mulher. Perfeito, essa questão da comparação, isso tudo que vocês falaram, né, é muito adoecedor, né, porque cada um de nós tem uma personalidade única, uma história de vida única e um caminhar único pela vida. Não dá para eu querer que a minha vida seja como a da Patrícia, nós temos histórias diferentes, né? Então isso faz muito sentido para mim. E aí, falando especificamente das experiências de vocês, assim, vocês já sentiram essa pressão? Vocês sentem? E como que vocês lidam para ajudar aí as nossas ouvintes a se inspirarem em vocês também? Então, até achei bastante interessante o que a Sara trouxe. Eu acho que a gente sente, sim, essa pressão no dia a dia, principalmente na era que a gente vive, né? A gente vive numa era de culto ao corpo. As redes sociais, eu acho que potencializaram isso cada vez mais, como a Sara trouxe. Então, se a gente fosse comparar todos os dias, a gente se perde, né? Então, porque a pressão, ela vem de todos os lados. Ela vem na pressão como líder no trabalho, ela vem a pressão das redes sociais, a busca de perfeição. Então, a gente vive isso. Como que a gente lida com isso, né? Eu acho que, especialmente a questão da aceitação, a gente se aceitar, a gente se conhecer, a gente cada vez mais se conhecer e se aceitar. E a gente buscar um equilíbrio entre corpo, mente, espírito. Para mim é o que faz todo sentido. Por exemplo, eu tenho a minha rotina, a gente tem que estabelecer sim, limites, a gente tem que saber falar não, a gente tem que saber que a gente não é perfeita, a gente não vai dar conta de tudo todo dia e tá tudo certo, né? A gente faz o nosso melhor, no outro dia a gente começa tudo de novo. Né, matar um leão por dia. A gente começa todo de novo, mas a gente saber o nosso limite, a gente saber buscar esse equilíbrio. Eu, por exemplo, para mim tem o que dá muito certo, né? Eu busco ser bastante saudável, eu falo, eu não posso adoecer, eu não posso me dar o luxo de adoecer. Então, cuidar da saúde, cuidar da mente, com aquilo que você traz. Eu tenho os meus rituais, eu tenho o meu chazinho que eu gosto de tomar à noite, eu gosto de fazer uma leitura, tomar meu vinho no final de semana. Agora eu comecei a correr, está sendo muito bom, então é algo que ajuda, né, descansar. Sim. Então você buscar esse equilíbrio, sabe, do corpo, da mente, do espírito, para mim é o que me sustenta, né, estar em oração o tempo todo. Então esse equilíbrio é o que faz a gente saber lidar com essa pressão, com esses desafios, e a gente saber que a gente não tem que ser perfeita, né, como disse a Sara, em tudo. Perfeito, inspirador. Sara, e você? Conta pra gente. Eu vejo que a gente tem picos de cobranças, né? Tem uma época da vida da gente que a gente tá assim o tempo todo naquela pilha que a gente precisa muito fazer determinada coisa. Então, a cobrança vai lá no alto. E às vezes, e nem é só da minha cobrança pessoal, às vezes tem as cobranças externas, né? Da família, do marido, enfim. E eu vejo que é muito difícil a gente lidar com isso. É muito difícil reconhecer essas cobranças, reconhecer até que ponto que eu posso ir, o que eu posso fazer. E eu vejo que o que me ajuda muito hoje a melhorar isso é ter esse autoconhecimento. Falar assim, não, até aqui eu fiz o que eu posso e eu vou parar. Depois eu continuo se for preciso. Mas é ter o autoconhecimento mesmo dos seus limites, eu vejo que ajuda muito.
E ter os rituais, igual a Patrícia falou, é uma atividade física, é o vinho, a taça de vinho no final do dia, que não vai fazer mal para ninguém. É um passeio, eu mesmo, eu amo passear. Eu amo conhecer lugares novos, pessoas novas. E assim, para mim é quase que um hobby, é poder passear. Então, eu sempre que eu vejo que eu tô muito sobrecarregada, que eu tô muito cansada, eu vou atrás de um lazer. Vou atrás de um lazer, e quando eu reconheço que em algum momento não está dando certo, né, que eu estou sendo muito cobrada, que eu estou sofrendo aquela pressão absurda, eu tento procurar ajuda de alguém, de um profissional, né? Ninguém melhor do que um terapeuta, do que um psicólogo para falar com você, para te ouvir, porque a gente não é escutada em algumas situações. Então, ninguém melhor que um profissional para poder te escutar e falar assim, olha, você tá certa até aqui, mas se você pensar dessa outra forma, vai te aliviar, vai te ajudar a não sofrer essa sobrecarga, essas cobranças excessivas. Eu acho que isso ajuda muito. Eu, particularmente, eu passei por um processo parecido com esse que eu tô falando no ano passado. Eu tava, assim, passando por várias mudanças. Mudança de casa, eu casei, né? Aí mudança de casa, de rotina, enfim. E aí eu percebi que alguma coisa não tava dando certo. Eu falei, não tá encaixando aqui. Vou procurar ajuda. E aí foi quando eu procurei mesmo uma psicóloga, fiz terapias, conversei, fiz um papel de autoconhecimento, e aí eu consegui melhorar essas cobranças, e aí daqui para frente é só alegria dentro dos picos de dificuldade. Perfeito, vocês até já responderam a minha próxima pergunta, né? Que é como podemos nos blindar um pouco sobre um pouco de estudo, né? Então a gente precisa de momentos de autocuidado também, né? Porque senão a gente fica cuidando de todo mundo, cuida dos filhos, cuida do trabalho, cuida do cônjuge, dos amigos, mas que hora que vamos cuidar de nós, né? Perfeito. E, gente, muito bom, que conversa maravilhosa, temos que repetir esse momento. Quero agradecer muito a vocês por dividirem as suas experiências, reflexões aqui, as dicas. E eu sempre gosto de encerrar qualquer podcast pedindo para vocês deixarem uma mensagem para marcar a participação de vocês aqui pelo Cerrado Cast, a primeira de muitas, né? Então, queria que você, Patrícia, começasse, deixa sua mensagem para deixar marcada a sua participação no segundo episódio do Cerrado Cast com elas. Olha, a mensagem que eu gostaria de deixar é que a gente tem os desafios diários, as lutas diárias, todos temos. Como a Bartilha disse aqui no início, somos aqui situações totalmente diferentes. E eu acho que a nossa orientação e o nosso sustento, ele vem de Deus. Então, eu acho que o mais importante é isso. A gente, todos os dias, a gente colocar tudo na presença de Deus, a gente pedir essa orientação, esse sustento, a gente saber que não é perfeito, e a gente saber que, eu falo que a oração é uma conversa que a gente tem com Deus para algo que a gente está fazendo junto. Então, a gente faz a nossa parte, a gente faz o nosso melhor sempre, mas Deus está ali para nos sustentar. Então, o meu recado, a minha mensagem seria essa, para a gente ter Jesus Cristo sempre no centro da nossa vida e fazer o nosso melhor. Amém. E você, Sara, que você vai deixar hoje para marcar sua participação no segundo episódio do Cerrado Cast com elas? Bem, a minha mensagem é bem parecida com a da Patrícia. Eu também sou cristã e eu acredito muito nas promessas divinas de Deus. E o que eu deixo de mensagem é que nós, mulheres, nós não temos que nos comparar umas com as outras. Eu acho que isso não faz parte das nossas obrigações, das nossas responsabilidades. Eu acho que é preciso ter um momento de se autoavaliar, de se reconhecer, de estabelecer seus limites, de ter momentos de pausa. Eu acho que nós mulheres precisamos de ter momentos de pausa, né? Parar um pouco de viver aquele momento acelerado, procurar ajuda quando necessário, quando preciso, e acreditar nas forças maiores, porque assim, igual a Patrícia falou, né? Aos olhos de Deus, nós somos iguais, nós não somos nem maiores nem menores do que qualquer outra pessoa, do que o homem, do que, né, independente do sexo, da idade, enfim. Não somos nem maiores nem menores, nós somos extremamente iguais, nós temos o mesmo valor, as mesmas responsabilidades. Então, assim, não cabe a nós ficar nos comparando umas com as outras, com absolutamente ninguém. Uau, maravilhosas.
Então, gente, eu quero novamente agradecer a vocês pela oportunidade de bater esse papo com vocês. Você que está nos acompanhando, como lida com esses desafios? Compartilha com a gente e compartilhe também esse episódio com outras amigas que podem precisar desse assunto. E para fechar esse episódio, quero lembrar da campanha Todos por Elas, que está arrecadando itens de higiene pessoal para mulheres em situação de vulnerabilidade. Você pode doar qualquer valor via Pix para ligasolidaria@unimedcerrado.coop.br. Nós vamos deixar aqui na legenda desse episódio o Pix para que você possa fazer sua doação. Ou, se você estiver em uma de nossas singulares, pode entregar itens como absorventes, escovas de dente, creme dental e desodorante pessoalmente. As doações podem ser feitas até o dia 17 de março de 2025. Fiquem ligadas e ligados no Cerrado Cast. Com elas, até a próxima. Você ouviu Cerrado Cast, da Unimed Cerrado.